associados estão isentos de honorários em nova ação para recuperação de perdas do FGTS. Essa e outras notícias você vai ver agora no Senge Notícias, que vai mostrar também. Prefeito de Uberlândia se compromete a pagar o salário mínimo profissional a engenheiros da prefeitura até o final do seu mandato. Nova diretoria do Senge MG é eleita e toma posse em novembro. Senge completa 20 anos de fundação com ato comemorativo no Rio de Janeiro. Senge Presente percorre 13 municípios e divulga a posição do sindicato pela valorização do engenheiro no setor público. Olá, o Senge Notícias começa agora com as principais notícias de interesse dos engenheiros e engenheiras. A correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço tem sido um problema para os trabalhadores. Depois da árdua luta pela recuperação das perdas provocadas pelos expurgos inflacionários de 1989 e 1990, agora surge a oportunidade de recuperação das perdas ocasionadas pela correção monetária realizada pela taxa referencial, a TR, a partir de 1999. O Senge MG está colocando seu departamento jurídico à disposição dos engenheiros e engenheiras para reivindicarem na Justiça o direito à recuperação das perdas ocasionadas pela correção pela taxa referencial, a TR. Podem entrar com a ação os trabalhadores que possuem ou possuíam ação no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, a partir de janeiro de 1999. Foi a partir deste período que a taxa referencial, que faz a correção monetária do Fundo de Garantia, começou a cair e não acompanhou mais os índices da inflação. Em setembro de 2012, ela ficou zerada. O artigo 2º da Lei 8.036/90 garante que o FGTS tem que ter correção monetária. Sendo aniquilada, ela deve ser substituída. Para os sindicatos, a correção do FGTS deveria ser feita por um índice oficial de inflação, como o INPC. Serão ações que serão ajuizadas em grupo, contudo, de forma a individualizar cada sujeito, uma vez que vai ser feito um cálculo específico para cada indivíduo. É importante ressaltar que como cada sujeito ele teve uma relação de trabalho, um contrato de trabalho diverso e depósitos de FGTS de forma diversa, as variações de correção elas podem realmente apresentar divergências. Existem, de acordo com os estudos que nós efetuamos, nós temos informações de que alguns especialistas chegaram a apurar diferenças de até 88,3%, mas isso vai variar de caso para caso. Os associados ao Senge MG em dia com a anuidade social, que pretendem entrar com a ação pelo departamento jurídico do sindicato, não terão custos com honorários advocatícios. Basta entregar os seguintes documentos com a procuração assinada na sede do sindicato: extratos do Fundo de Garantia de 1999 a 2013, cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social, a CTPS, das páginas com retrato, qualificação civil, anotações de FGTS e contratos de trabalho, cópia do PIS/PASEP, cópia simples da Carteira de Identidade e CPF, cópia simples da Carta de Concessão da Aposentadoria, no caso do engenheiro aposentado, procuração assinada. Essa é uma ação nova e é difícil precisar quanto tempo essas ações levarão para serem julgadas, porque provavelmente essas ações terão uma série de recursos e o STF que dará a palavra final nesse tipo de ação. Então não há como precisar quanto tempo isso vai levar para ser julgado definitivamente. Os documentos podem ser entregues junto à procuração assinada na sede do sindicato em Belo Horizonte e nas regionais Zona da Mata, em Juiz de Fora, e Norte e Nordeste, em Montes Claros, de 8 às 18 horas, de segunda a sexta. O modelo da procuração pode ser acessado pelo site do sindicato. No próximo bloco, você vai ver no balanço das negociações coletivas que o prefeito de Uberlândia se comprometeu a pagar o salário mínimo profissional a engenheiros e arquitetos da prefeitura até o final do seu mandato. E veja também: associados do Senge elegem nova diretoria para o mandato de 2013 a 2016. Senge completa 20 anos de fundação
com ato comemorativo no Rio de Janeiro. Sente Presente percorre 13 municípios e divulga a posição do sindicato pela valorização do engenheiro no setor público. Descontos que podem chegar a 60% em hotéis, cursos, planos de saúde, mesmo fora da temporada de liquidação. São mais de 120 convênios firmados pelo CENGE-MG para você, engenheiro associado ao Sindicato de Engenheiros. Para ter acesso aos benefícios, basta estar em dia com a anuidade social e apresentar a carteira de sócio. Mais informações pelo hot site cengemg.org.br/serviços. O prefeito de Uberlândia se comprometeu a pagar o salário mínimo profissional a engenheiros da prefeitura até o final do seu mandato. Veja essa notícia e o balanço das negociações com empresas e sindicatos patronais agora, no quadro Negociações Coletivas. O prefeito do município de Uberlândia, Gilmar Machado, informou que tem interesse em pagar o salário mínimo profissional aos engenheiros. Se não for possível pagar a remuneração integralmente em 2014, ele se compromete a pagá-la com reajustes progressivos até o final do seu mandato, em dezembro de 2016. Frente à negativa da BH Trans em cumprir a Lei 4.950-A de 1966, que instituiu o salário mínimo profissional para engenheiros e arquitetos, a categoria decidiu entrar com ação judicial contra a empresa. Os profissionais querem obter o salário mínimo profissional no salário base. Eles decidiram que a ação será por substituição processual, ou seja, o CENGE-MG e o SINARC-MG vão representá-los perante a Justiça. Os profissionais que trabalham na Gasmig fizeram um levantamento da pauta de reivindicações. Eles pedem 8% de aumento real, abono de R$ 4.500 em 1º de dezembro e a atualização do valor do auxílio-refeição pelo índice acumulado da inflação da alimentação fora do domicílio. Na Tenova do Brasil, os profissionais aprovaram em assembleia a proposta de acordo coletivo de trabalho do Programa de Participação nos Lucros e Resultados. Ela prevê que todos os funcionários são legíveis ao recebimento do pagamento do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados, desde que a empresa obtenha um resultado igual ou superior a 3.263 milhões ao final do exercício fiscal 2013-2014. A comissão patronal da categoria dos metalúrgicos apresentou proposta de reajuste salarial de 5,9%. O valor corresponde a 5,69% do INPC para 1º de outubro, data base, mais 0,21% de aumento real. A Comissão de Negociação dos Metalúrgicos fez contraproposta e reivindicou 10% de reajuste salarial. As negociações estão em andamento. Os profissionais da construção civil e da construção pesada reivindicam reajuste salarial de 11,46% e o auxílio-refeição ou alimentação no valor facial de R$ 18. Os engenheiros e engenheiras da CEMIG rejeitaram a proposta de PLR apresentada pela empresa. Eles querem que a CEMIG se abra para negociação e discuta indicadores e metas. Quanto ao dissídio coletivo da CEMIG de 2012, o CENGE-MG não vai recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho, pois considera que os recursos feitos pelo Sindeletro e pelo Sindisul são suficientes para buscar a manutenção do acordo coletivo de trabalho único. Acompanhe as negociações da sua categoria. Acesse o site cengemg.org.br e clique no link Negociações Coletivas. Os associados do CENGE-MG elegeram a nova diretoria para comandar a entidade de novembro de 2013 a novembro de 2016. A eleição, que se deu pela internet, teve quantidade significativa de votos. Foram eleitos membros da diretoria executiva, das diretorias regionais e do Conselho Fiscal. A nova gestão tem à frente o atual presidente do CENGE-MG, Raul Otávio da Silva Pereira, que agora vai cumprir o seu 2º mandato na presidência do sindicato. Dos 1.467 sócios em condições de voto, 543 exerceram o direito e referendaram a chapa única que se candidatou ao pleito. Foram 3 dias de eleição. Neste período, a quantidade de votos foi maior do que da última eleição, ocorrida em 2010, que foi de 407 em 16 dias de processo eleitoral. Eu acredito que o resultado das eleições do CENGE que ocorreram nos dias 1, 2, 3 de outubro
mostram claramente uma grande aprovação e uma grande aceitação da gestão atual. Nós tivemos 543 votantes, o que corresponde a um universo de 37% do total de eleitores. E mesmo sendo chapa única, nós consideramos que esse número é bastante significativo. Eu acredito que, como disse anteriormente, que trata-se de uma aprovação e principalmente um voto de confiança para que a próxima gestão continue desenvolvendo trabalhos que são de interesse dos engenheiros e da engenharia de uma forma geral. Ao todo, 78 engenheiros e engenheiras de todo o estado de Minas Gerais fazem parte da nova diretoria. No dia 6 de novembro deste ano, eles já assumem os cargos. A gente tem que começar a fazer coisas novas e depois manter aquilo que está funcionando bem. Então, se tem alguma atividade que realmente funcionou, nós vamos continuar atuando naquela área. Se tem novas demandas, nós temos que também tentar atendê-las. Nós estamos mobilizados, estamos prontos, estamos abertos ao diálogo, vamos conversar, se der para melhorar, vamos melhorar. A votação, que pela segunda vez se deu pela internet, possibilitou uma maior participação do eleitorado e agilidade na apuração. Já que a greve dos Correios atrasou o envio de algumas senhas para a votação, foram colocadas urnas na sede do CENGE-MG e nas regionais de Montes Claros e Juiz de Fora. Não perca nos próximos blocos do CENGE Notícias. FICENGE completa 20 anos de fundação com ato comemorativo no Rio de Janeiro. CENGE Presente percorre 13 municípios e divulga a posição do sindicato pela valorização do engenheiro no setor público. Garanta seus direitos. O Departamento Jurídico do CENGE-MG oferece toda a assistência jurídica necessária para o engenheiro associado. São ações trabalhistas coletivas e individuais, ações previdenciárias do FGTS e serviços de homologação de rescisões de contrato de trabalho. Agende seu atendimento pelo site cengemg.org.br. Com muitas lutas e histórias, a FICENGE completa 20 anos de fundação com ato comemorativo no Rio de Janeiro. A Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, a FICENGE, comemorou seus 20 anos, relembrando as lutas da instituição alinhadas às lutas do movimento social. Participamos de greves históricas, como a dos petroleiros e a do setor elétrico, contra a entrega do patrimônio público e contra as demissões. Marchamos com o MST pela reforma agrária, defendemos e apoiamos a agricultura familiar. Lutamos pela democratização dos meios de comunicação. Participamos de fóruns sociais mundiais. As batalhas da FICENGE ainda não se encerraram. É importante que a FICENGE celebre os seus 20 anos como um rito de fé, como uma promessa de continuação das suas lutas políticas em prol de um país ainda melhor e também de condições ainda melhores de trabalho para os engenheiros nos próximos anos. Eu tenho usado muito a palavra resiliência. E nada a discutir com o engenheiro a questão da resiliência. E, portanto, hoje nós temos uma resiliência econômica no Brasil, uma recuperação econômica. E, mais do que isso, nós queremos ter uma resiliência sindical e recuperar o papel do movimento sindical na sociedade brasileira. E, sem dúvida nenhuma, a FICENGE terá um papel importante nesse empoderamento e nesse pertencimento do movimento sindical. Eu estou definido a continuar e a morrer nesta trajetória de luta pela organização dos engenheiros neste país. A FICENGE foi fundada no dia 18 de setembro de 1993 e atualmente possui 11 sindicatos filiados em todo o Brasil. No ato comemorativo dos 20 anos, compareceram representantes dos sindicatos, lideranças políticas, partidos, movimentos sociais, parlamentares e entidades de classe. Veja no próximo bloco. CENGE Presente percorre 13 municípios e divulga a posição do sindicato pela valorização do engenheiro no setor público. O salário mínimo profissional é uma conquista dos engenheiros e está prevista em lei. Ele é a garantia de um salário mínimo proporcional à jornada de trabalho e ao tempo de formação do profissional. O engenheiro que trabalha 6 horas por dia deverá receber 6 salários mínimos.
Aquele que tem uma jornada de 7 horas diárias, 7,25 salários. Já o profissional que trabalha 8 horas por dia terá direito a 8,5 salários. Faça valer seus direitos. Lute por essa conquista. O projeto Senge Presente percorreu 13 municípios mineiros para divulgar a posição do Senge-MG pela valorização do engenheiro no setor público. É o que você vai ver agora no quadro Engenharia em Pauta, que traz ainda o balanço das notícias do sindicato e do que acontece na engenharia. O projeto Senge Presente passou por 13 municípios mineiros em setembro para reforçar a necessidade de valorização dos profissionais da engenharia que trabalham no setor público. Foram visitados os engenheiros que trabalham nas prefeituras e divulgado o posicionamento da entidade sobre a possível intenção do governo federal de importar engenheiros para trabalhar nas prefeituras. Uma comissão do Senge-MG esteve presente na 70ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, a SOIA. Este ano, o evento foi em Gramado, no Rio Grande do Sul. Ele teve como tema legislação aperfeiçoada, valorização profissional e proteção à sociedade. O coletivo de mulheres da FICENGE realizou no CREA do Rio de Janeiro o seminário Assédio Moral, Vida, Sobrevida e Diversidade. Foram abordadas questões como o assédio moral no trabalho, a sua caracterização jurídica e responsabilidades, e a sua relação com a diversidade sexual, que foi tema da palestra do deputado federal Jean Williams. O Senge-MG vai participar com o estande da Construfest em Passos nos dias 23, 24 e 25 de outubro. A Construfest é uma feira de produtos, serviços e tecnologias da área da construção civil. Ela tem o intuito de divulgar inovações, integrar profissionais, empresas e estudantes de engenharia e arquitetura. Esta edição do Senge Notícias fica por aqui. Ela pode ser vista através do link Senge TV, disponível no site sengemg.org.br. E para enviar sugestões de pautas para nossas próximas edições, basta mandar um e-mail para imprensa2@sengemg.org.br. Curta também a página do Senge no Facebook. É só acessar facebook.com/senge.mg e ficar por dentro de nossas notícias e promoções. Até a nossa próxima edição.